na realidade, refutar alguns comentários que não tem nada a ver com a minha pessoa. Eu fiz 2 vídeos ou 2 lives por esses dias. Uma live falando que eu era rígido dentro da IPDA, ou duro, ou enérgico, ou durão, ou severo, e que exigia o cumprimento do regulamento interno de todos, e que eu cumpria, que era zeloso daquilo. E fiz uma outra live falando sobre alguma coisa referente à IPDA, que eu não me recordo agora também. Choveu de críticas ali, mas principalmente nesse vídeo que eu falo que eu era severo, porque deu a impressão que eu era e eu sou. Deu a impressão que eu concordava com aquilo, ou que eu concordo com aquilo. Deu a impressão que eu era uma pessoa ruim. E por outro lado, deu a impressão de que eu me desviei de Jesus. Outros comentários mais ou menos nessas duas vertentes. E sobre o missionário ser mundano, veio uma pessoa comentou num vídeo que eu falei sobre. Na realidade, é uma curiosidade, eu apenas informei, referente à dupla Edivane e Everaldo, que abriram o ministério. Na realidade, houve um desentendimento na IPDA, até parece que eles foram expulsos da IPDA, tá? Excluídos da IPDA, aí abriram o ministério. Aí a pessoa diz, eles abriram o ministério mundano. E eu respondi nos comentários dizendo, mundano? O ministério do Davi Miranda também é mundano, porque ele não criou no planeta Marte, ou Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Ele criou a IPDA no planeta Terra. E o planeta Terra faz parte do mundo Terra. Ah, o Davi Miranda pregava. Vocês têm que entender uma coisa, né? O Davi Miranda gostava muito de falar das outras igrejas, dizendo que as outras igrejas eram igrejas mundanas e a dele não era. Na realidade, ele e toda a família dele estava cheio de mundo e o povo não percebia. Por exemplo, a Bíblia não manda nós ostentar. O Davi Miranda ostentava com um relógio de ouro. Isso é coisa de mundano. Mas o relógio não é de ouro. Pode até não ser, poderia ser banhado a ouro. Mas ele poderia usar o outro relógio mais simples. Para que um relógio lá de destaque, que eu já mostrei em vídeos anteriores aí, de banhado a ouro ou de ouro? Para quê? Será que Jesus andava de ouro? Mas Jesus foi recebido quando era criança, quando era bebê, de mirra, de não sei o quê, de levar presente para Jesus. Mas Jesus era uma criança. Quando Jesus vivia a vida adulta, ele não andava com luxúria. Será que Jesus andava com aquilo que tinha de mais precioso naquele tempo, naquela época? Uma túnica da hora? Uma túnica de marca? Não sei se tinha relógio, mas provavelmente não tinha. Um relógio de marca da época, a própria garrafa de tomar vinho de marca da época. E na realidade nem era a garrafa, era uma outra forma de preparar o vinho e de carregar o vinho. Que era até, me parece, com peles de animais ou de boi. É pele de animais que se fazia uma espécie de jarro de vinho. Então é isso que a gente tem que analisar. Então o Davi Miranda usava o relógio de ouro banhado a ouro. Não estou dizendo que estava errado, não estava mais. Naquilo que ele dizia que era tudo mundano, ele também estava mundano, estava se aparecendo com um relógio de ouro. E ficava visível lá para quem fosse lá no templo e visse, ele estava com aquilo. O Davi Miranda dava com um carro de 150 mil, mundano. Por que ele precisava de um carro de 150 mil? Por que não usava um carrinho mais simples? E eu vi ele andando de carro de 150 mil, a Pajero lá, a Mitsubishi, acho que é Pajero, Mitsubishi, que ele saiu do templo principal, foi para outro templo, para fazer a reunião de obreiros. Tá? Outro exemplo de mudanismo que tinha no Davi Miranda. O Davi Miranda deixou um patrimônio de mais de 100 milhões. Isso é mudanismo. É coisa mundana, carnal, terrena, material. Jesus disse para nós não
a juntar tesouros nessa terra, mas sim nos céus. E como é que o Davi Miranda juntou milhões e milhões? Agora eu pergunto, algum membro da IPDA, algum obreiro, conseguiu ajuntar milhões e milhões que nem o Davi Miranda? Não, né? Aí eu pergunto para você, fãzinho, a igreja primitiva era essa disparidade? Um tinha e o outro não tinha? Um tinha milhões e o outro não tinha nada? Ou todos tinham a mesma coisa? Se um tivesse um relógio, o outro tinha um relógio. Se um tivesse a comida boa da hora, do momento eles comiam. Era para todos. A igreja era unânime, a igreja era igual. A igreja não tinha necessidade. Na igreja primitiva não tinha pobreza. Mas na igreja desses pastores do século 20 e 21, desses religiosos, tem essa discrepância, essa desigualdade social. O fundador da igreja tem tudo e os membros não têm nada. Os membros têm que trabalhar para sustentar o fundador da igreja. O fundador da igreja não trabalha. Isso é mundanismo também, porque o apóstolo Paulo era o líder, o cabeça da igreja, o missionário da igreja, e trabalhava confeccionando tendas e morando de aluguel. Ele nem tinha luxo, ele morava de aluguel. Davi Miranda, o que? Agora colocamos Davi Miranda e o apóstolo Paulo. Quem era melhor, o apóstolo Paulo ou o Davi Miranda? Só que o Davi Miranda tinha o quê? Um prédio todo dele. Casas para tudo quanto é lugar. Mansões em tudo quanto é lugar, nos Estados Unidos e por aí adiante. Vamos pensar um pouco. Ah, mas ele ganhou. Olha, se ele ganhasse de doação, ele tinha que ser humilde. Olha, eu vou colocar em leilão esse terreno, essa casa, o que for aqui, ou eu vou vender e vou distribuir aos pobres. Porque é isso que Jesus mandou para o mancebo, jovem rico, fazer. Vende tudo e dá aos pobres. Saiu tristonho. Davi Miranda tinha avareza, portanto era um mundano. Mundano. Porque o mundano tem avareza, ou não tem? Será que o Davi Miranda queria morrer? Porque tinha muita coisa? Vamos pensar um pouquinho. Ainda vou fazer você refletir mais um pouco ainda, pensar mais um pouco referente a isso, porque a regra de fé nossa é a Bíblia, não é cartilha, regulamento interno de homem ou coisa de homem religiosa. Vamos refletir. Jesus morreu pobre, os apóstolos morreram pobres, na igreja primitiva não existia discrepância, desigualdade social, todos tinham o que comer, o que beber, o que vestir, um irmão ajudava o outro, ninguém é melhor que o outro, ninguém era mais rico ou próspero que o outro, todos tinham, os irmãos trabalhavam e um ajudava o outro, tá? Vamos analisar. Não tinha essa de que os fãs ficam aí falando, ah, você está com inveja do Davi Miranda. Não, não é com inveja, eu estou aqui falando da Bíblia, sou ignorante da palavra de Deus. Tu és um ignorante da palavra de Deus, sabe que você não consegue discernir isso? Aí você vai lá para o Velho Testamento, que Salomão foi rico, e Salomão foi para o diabo também. Você vai para o caminho do diabo também? Você vai para o caminho da feitiçaria que ele foi? Ele, segundo que diz, ele foi até o pai da maçonaria. Vai para a maçonaria, então. Você quer ficar rico que não Salomão, vai para a maçonaria. É tanta ignorância que só Deus para ter misericórdia desse povo. Deus deu sabedoria para Salomão, que pediu, e riqueza por ter pedido sabedoria. Só que faltou sabedoria de Salomão, se perdeu com dinheiro. E assim muitos pastores se perdem com dinheiro. Como foi o Davi Miranda. No início da obra era uma coisa, veio o dinheiro, ele fez outra. Tá? Agora eu vou mostrar um exemplo para você atualmente. O Papa Francisco da Igreja Católica recebeu de doação uma Ferrari, eu acho que era uma Ferrari ou Mitsubishi, Lamborghini, esses carrões aí que a gente só vê ou em cinema ou em cidade grande, que custa 300, 500 mil. O Papa ganhou esse. Sabe o que o Papa fez? Leiloou esse carro e distribuiu dinheiro aos pobres ou a ONGs. Hã? Porque tem essa desculpinha, ah, eu ganhei, não roubei, ai, me deram, Deus me deu. Será que foi Deus que deu? Ou Deus te deu para provar se tu és avarento ou não? Porque uma coisa é quando tu tens, olha só, olha a diferença. Uma coisa é quando tu tem e recebe mais. Outra coisa é quando tu não tem, tu recebe. Quando tu não tem, tu recebe, Deus não vai exigir nada de você, porque você recebeu para ser suprido. Agora, quando você já tem demais, recebe mais ainda, não está na hora de abrir a mão e doar, não? O Papa fez a coisa mais correta. Doou. Deu para os pobres. Se o Davi Miranda ganhou um carrão,
que pode até ter sido ganhado o carrão ou comprou, vai saber. Por que ele não leiloou aquele carro ou vendeu o carro e deu dinheiro aos pobres, ainda mais aos pobres? Pô, só para vocês terem uma ideia, o IPVA desses carrões aí de 150 mil, 200, 300 mil é absurdo, é 10, 20, 30 mil. O camarada tinha dinheiro para pagar um IPVA de um carro luxuoso como esse? E aí? Tinha dinheiro para tanta coisa? Por que não poderia ajudar? Aí os fãzinhos, isso aí é mentira que tá no inventário, é mentira. O Davi, ele é pobrezinho, ele orava, só vivia de oração, e ele é velhinho, 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 mais velho que Salve Rainha, tão velhinho que não conseguia nem mais dirigir carro. Embora, hipócrita, fanático, ignorante, com 70 e poucos anos eu vi ele dirigindo carro, e já estava velhinho. Depois de 7, 8 anos morreu. Estava velhinho já dirigindo carro. Eu conheço idosos de 80, 90 anos que dirigem carro. Essa questão de dirigir ou não dirigir, se a pessoa não tiver nenhuma debilidade, não impede nada de dirigir carro. Mas eles sempre querem encontrar alguma coisa para defender o indefensável. Eu nunca vi isso. Então agora pense, biblicamente falando, não precisa estar aqui querendo concordar com o Bruno G. Pense se não trabalhavam secularmente, né? Sabe por que eles não trabalharam? Porque eles criaram um esquema interessante. O esquema interessante é o seguinte: dízimo e ofertas. A gente pega e abre uma igreja, uma empresa de gravadora, que era a gravadora, a empresa editora, a empresa, perdão, de viagem e tantas outras que eles criaram. Não, estamos trabalhando, ó, e é circularmente. Claro que o dinheiro do dízimo é muito fácil. É que nem teve um pastor aí que pagou o curso de jornalismo para o filho, o dinheiro de igreja é muito fácil. Aí aquele que não recebeu nada do pai, ou aquele que não teve a ajuda do pai, que não teve condições, ou que o pai era pobre, vai ficar ali sofrendo porque o pai não ajuda, ou o pai, quando é dirigente da igreja, não ganhou nada, teve que assinar o termo lá de trabalho voluntário, ou de voluntariado, como a gente era obrigado a assinar aquele termo, que não tinha nem validade se fosse para analisar do âmbito da esfera trabalhista. Tanto é verdade que Marcelo Silva, o cantor, e outros pregadores que processaram a PDA ganharam na justiça, e eles tiveram que pagar 300, 400 mil reais lá para o Marcelo Silva, o cantor, porque o cantor ganhou apenas 15 mil reais. 15 mil reais. E a IPDA faturou 15 milhões com eles. Olha só, olha a discrepância. Um CD era 15 reais. A IPDA vendeu mais de 1.000 cópias. Se fosse 1.000 cópias, daria 15 milhões de reais. E o cantor ganhou só 15 mil. Olha a discrepância. A IPDA ganhou 15 milhões e ele 15 mil. Isso aí é certo, meus caros. Mas é para obra, mas a obra toda precisa disso tudo. E o que gravou ali não precisava um pouco mais. Aí os fãs do Davi Miranda vão dizer assim: esses cantores da Voz de Libertação estão todos avarentos, não trabalham para a obra. E eu pergunto a Débora, a Leia, trabalham para a obra, elas gravam de graça? Elas ganham 5 reais, 5 mil, 10 mil, 15 mil? Vocês não sabem de nada. Elas sempre ganharam mais e vão ganhar muito mais e não fazem gravação de graça. Então vocês sempre tentam argumentar de uma maneira estranha para defender essa família e defender os erros dessa família. Eu não entendo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E não adianta depois ficar revoltado comigo, vocês estão ficando revoltados com o próprio Deus. Porque Deus está usando um pobre mortal miserável que nem eu para alertar vocês do tamanho do fanatismo e da burrice que vocês estavam. Como um dia eu também estava. Como um dia eu fui cego, por isso que eu disse aí no vídeo, aí está no título, que realmente eu era um fanático, um idólatra, um extremista. Eu era extremista, por conta do meu fanatismo, por conta da minha cegueira. Não tinha culpa, porque ainda não tinha enxergado a verdade. Mas depois que a verdade começou a ser me mostrada, eu fui atrás dessa verdade. Deus perdoa o tempo da nossa ignorância, então a gente tem que ir atrás da verdade. Aí ficam os fãs dizendo cada coisa.
Eu comentei já dessa parte aí da questão do mundanismo do Davi Miranda, que ficava pregando contra as outras igrejas, ficava pregando, mas a avareza é um mundanismo, ele tinha avareza. Ou ostentação, porque ostentava com isso, ostentava com aquilo. Aí você vai dizer assim, mas um servo de Deus não pode ter um carrão, um servo de Deus. Olha, até pode, Davi Miranda tinha 8. Você sabia disso? Davi Miranda tinha 8 carros. Até BMW ele tinha. Por que ele não vendeu aquela BMW? Aí eles vão dizer assim, não, mas a BMW era dos filhos e colocaram o nome do Davi Miranda. Mentira, porque os carros do Davi Filho e dos demais filhos estão no nome deles. Deixa de tapar o sol com a peneira. Um carro ou 2 carros, né, para substituir até não sou contra. Agora, 8 carros? Por que 8 carros na garagem? Tá até parecido a um juiz que numa época que a minha mãe conheceu. Esse juiz, ele tinha 9 carros na garagem. Mas ele era um juiz. Ganhava lá 30 mil reais por mês. Então o Davi Miranda ganhava da IPDA esse valor, né? Até muito mais, né? Um valor que a gente nunca soube quanto que o Davi Miranda ganhava. Eu quero ver alguém que está aqui na live ter coragem de perguntar lá para a Leia, já que a Leia responde tudo. Ô Leia, quanto que o teu pai ganhava de salário mínimo lá, de prebenda da IPDA? Quanto que vocês ganhavam? Quanto que vocês ganham para gravar um CD? Porque eu soube que vocês ganham mais que os outros cantores. Ninguém tem essa audácia para perguntar. Eu teria, só que ela não ia responder. Não é porque a verdade é verdade, meus caros. Quando as coisas estão erradas, estão erradas. Havia uns funk. Por que você não fala dos outros ministérios? Vai ver no canal que eu falei de todos os ministérios, outras igrejas. Só que a IPDA era diferente, era a igreja santa, a igreja diferenciada. Não faz que nem a igreja universal, que nem a igreja do poder mundial, que nem a igreja Assembleia de Deus e outros por aí. Faz igualmente, só que tinha aquela capa de santidade, aquela máscara, aquela hipocrisia de ser mais santa, mais pura, mais do milagre, mais disso, mais daquilo. Você vê, coloquei um vídeo recentemente aí no canal, mostrando que o Davi Miranda tomava remédios para o coração, para não dar infarto nele, que o Davi Miranda se cuidava no coração, e ele pregava sobre cura divina. Aí eles foram dizer assim, mas a gente sabe que a gente não vai durar para sempre, vai vir enfermidade sobre nós, existe isso, existe aquilo. Mas não era pregado que a IPDA era o pronto-socorro do Senhor Jesus? Não era pregado que a IPDA era o pronto-socorro do Senhor Jesus? Que Jesus curava todos? O Davi Miranda chegou certa feira a dizer que Jesus estava curando todos os paralíticos de São Paulo. Aonde? Que aqueles paralíticos lá, muitos deles é tudo mentira, tudo uma farsa. Que eu vi com meus próprios olhos, tirava a cadeira do cadeirante, colocava em cima do tudo, depois entregava para o cadeirante. Vamos pagar diante de Deus por essa mentira. E você, o que está dentro da IPDA fazendo essa safadeza, mentindo ali, que você sabe que é uma mentira, uma manipulação naqueles testemunhos ali, fanáticas, loucas, vocês vão pagar diante de Deus, tá? Vendendo mentira para ganhar dinheiro. Canalhas, avarentos. Vocês são pior que qualquer um outro aí. Tem gente que não sai da IPDA de pastor e dá lá da diretoria, porque não sabe o que vai fazer. Saia, se arrependa, para não perder a salvação. Mais vale perder um dedo e estar no céu do que estar com todos os dedos e ir para o inferno. Que adianta você estar aí fingindo que é um pastor, fingindo com milagre, fingindo com isso, fingindo com aquilo, ganha dinheiro da IPDA e vai para o inferno, porque você é um mentiroso. E quem ama e pratica mentira vai para o inferno, é o pai da mentira. Eu saí dessa Babilônia. Estava cheio de mentira nessa Babilônia. Que falo que a Babilônia é a igreja católica, as outras igrejas, mas dentro da IPDA estava cheio de Babilônia. Estava cheio de imundícia. Quando quiser me forçar, está dando revelação da carne. Quando quiser dizer que eu tinha dom para revelar, porque eu obrei na época, para ser capacitado, tinha que estar revelando. Não podia estar só pregando a palavra, orando, não, tinha que revelar. Aí a gente não queria revelar porque era carnudo, ou porque estava fazendo pecado e oculto. A gente não sentia de revelar, ou não passava Deus nenhuma revelação, porque e o povo ficava murmurando, então tinha que revelar da carne. Aí eu disse, para ficar dessa forma aqui, eu saio dessa porcaria daqui. Eu saio disso aqui porque eu não vou mentir em nome de Deus, que eu temo tanto a Ele. Eu não vou mentir. Perdi dinheiro, perdi credibilidade, perdi em várias coisas, mas ganhei em nome de Deus, de alguma outra forma. Porque fui caluniado,
fui injuriado por esses vagabundos aí, desses fanáticos, desses loucos. Já era injuriado, caluniado dentro da própria IPDA. Quando saí da IPDA, então, era o endemoniado, era o mundano, é o desviado. Eu estou desviado dessa imundícia do inferno, dessa igreja dos homens, da empresa gosto do diabo, dos homens, do Deus Mamon. Agora eu estou me ajustando ao caminho de Jesus, que é só Jesus e pronto. Que a salvação é só Jesus. Não é Davi Miranda, não é IPDA. Não é essa doutrina imunda, hipócrita que Davi Miranda pregou. Pregava para os demais e ele mesmo não vivia, e nem os seus filhos. Só para ganhar dinheiro, com um rótulo de santidade. Eu não preciso ganhar dinheiro, nem mostra a minha cara aqui, ó, com um rótulo de santidade, para ganhar nada. E a gente precisando. Mas eles só dão para os picaretas sem vergonha. Nós temos o Xerox do Davi Miranda aí no YouTube, pelo menos era, até um dado momento, que era o tal do Júlio César. O tal do Júlio César tá aí ganhando dinheiro dos trouxa. Tá aí fazendo assim como o Davi Miranda fazia, ostentando óculos escuros. Mostra até o relógio de ouro de grau também. É brincadeira. Se você não é crente, eu também não sou ignorante. Você é ateu, eu também sou ateu. Ok? Agora eu não sei como é que tu vem a parar no meu canal, exatamente. Se você é ateu, se você não é um crentucho, na realidade você é um crente disfarçado aí. Não adianta dizer que não é crente, você é um crente disfarçado. Um crente que nem o diabo. Crê, estremece, mas não obedece. André, você sabe que os imperianos falam para não adorar a imagem, mas eles adoram os mirandas. Ah, pois é, eles falam contra a idolatria católica e fazem isso aí. Ó, vamos ver no dia do juízo final. O camarada, olha como é que o camarada é o filho do diabo mentiroso. Ele diz que ele não é crente. É, seu filho de Satanás, filho do diabo. Tu és um filho do diabo, é mentiroso. Diz que não é crente, agora diz que vão ver no juízo final. Para dizer que tem que ver no juízo final é porque é crente, né? É crente do cu quente. É, seu fanático em perfil fake para atacar a gente. Agora tu retrata, né? Porque a verdade, não existe nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Vai pedir perdão para Deus agora, porque ele está pegando mentira aí que tu não és cristão ou crente. Vai ver o outro, eu quero ganhar dinheiro falando mal dos outros. E o Davi Miranda que ganhou dinheiro falando mal da Assembleia de Deus, da Universal, de outras tantas. E aí, Santão? Hã? E aí, Santão? Vocês só sabem perturbar, rapaz. Vocês não querem nem ouvir a palavra. Eu nem vou olhar para vocês. Eu vou continuar minha explanação. Para quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser ouvir, se exploda. A grande realidade é o seguinte: eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo, já fiz outros, tá? Referente a essa questão aí, para deixar bem claro que eu era uma coisa porque eu fui enganado, induzido a ser aquela coisa. Não é porque eu queria, é porque me induziram. E eu também estava suscetível a isso, fragilizado por conta do processo de como eu me converti, enfim. Então eu fui de cabeça nessa loucura aí. Vocês acreditam que nesse vídeo que eu falei que eu era rígido, que eu era isso, que eu era aquilo? Veio pessoas lá me atacando, dizendo: ah, você era hospitalão, porque você era o destruidor. Nem sabe o que eu fiz, eu deixei de fazer. A pessoa vem pelo título, ela não vem por aquilo que está no vídeo. A pessoa vem pelo título, ela não vem por aquilo que está no vídeo. E aí como é que fica? Eu não disse nada naquele vídeo que eu era que eu era o linha dura, tudo bem. Mas eu não disse que eu concordava com aquilo. Aquilo é um passado meu de mais de 10 anos. Um passado. Eu fui induzido aquilo. E a intenção, porque as pessoas têm pobreza de hermenêutica, de interpretação. Aquele vídeo eu fiz para dizer que eu era aquela pessoa, porque eu fui induzido, não é porque eu quis em sã consciência ser aquela figura. E quando eu caí na realidade, eu saí, ok? Vocês vão inventar, bom, vocês vão dizer que revelar. Você que era obreira, oh, querida, eu todo respeito.
Você que era obreira ou obreiro, você só prestava ou tinha agenda, só era chamado para pregar se você revelasse. Senão você só ficava abrindo o culto. Será que tu não entende isso? Que qualquer obreiro que fosse para pregar, se não tivesse a revelação e ficava dizendo que tinha revelação, como é que ninguém era obrigado indiretamente a revelar? É coisa, né? É coisa. Vocês gostam sempre de estar inventando. Tu é da IPDA, tu era obreira, primeiramente é isso. Tu era obreira. Tu pregava sempre? Não pregava sempre. O que as igrejas queriam? Eles queriam revelação. Era isso. Achava o máximo a revelação. São os crentes de revelação, né? Não crê na revelação da palavra, crê na adivinhação do homem. Porque a revelação que tem aí, a maioria que se tinha em PDA, aí eu faço prova. Eu posso chamar todos e fazer uma prova. Quero ver se eles revelam. Mas é um desafio que nem Elias fez, para mostrar quem é Deus e quem não é. Quem é o falso profeta, quem é o profeta de Baal, quem é o profeta de Deus. Faça a prova. A maioria não vai ser nem profeta do diabo, vai ser profeta de si mesmo. Porque inventa, é adivinhação, revelação. A maioria não é de Deus. Aí estão chocados. Vocês fazem que estão chocados. Até parece que vocês nunca ouviram isso. E vocês querem ouvir mais? Vão lá no canal do pastor evangelista Sandro Márcio, que ainda é da IPDA e que não revela mais na IPDA. Ou que revela pouca coisa. Como eu fazia, para não estar em pecado diante de Deus. Revela pouca coisa. Vai lá, vê um vídeo dele lá, Evangelista Sandro Márcio Revelação. Vai lá. Olha, eu vou dizer que eu não sei por que vocês ficam. Porque tem vários grupos na IPDA que eu não entendo, sinceramente. Eu até entendo, né? Porque eu também era assim, meio doido também. Tem um grupo extremista, tem um grupo do centro, tem um grupo extremista da outra parte. Tem um extremista do conservadorismo, tem um centro, tem um extremista da esquerda. Por exemplo, o que que tu tem que fazer uma pergunta lá para aquela guria, lá para aquela cantora, se ela usa ou não batom, alisa o cabelo ou não? Para você ter uma ideia, ô Elias, com todo respeito, eu vou te responder uma coisa. Quando eu estava na IPDA em 2005, eu nem sei que ano tu és, em 2005, eu tenho 16 anos de convertido. Em 2005, essa menininha que tu xinga agora já existia e eles liberavam. Tinha jovens cantando na mocidade perdão, de short, não, de saia curta, colocava o batom, se maquiava, alisava o cabelo, fazia tudo. E nem eram disciplinados. Sem falar nas próprias filhas do missionário. Aí tu fica aí incomodado com essa menina, ela tá seguindo o exemplo da Débora. A Débora pinta o cabelo, corta o cabelo, coloca maquiagem, coloca isso, coloca aquilo, faz base na unha. E o Davi Miranda nunca puniu ela, nunca chamou ela de mundana. Era só os outros que eram mundanos. Será que vocês não conseguem enxergar isso? Uma coisa mais clara que essa? É claro que eu não era da IPDA, né? Claro que eu não era da IPDA. Eu não era e a minha família não sou. Bloqueei com sucesso. Porque o fã fica dizendo que eu não era da IPDA. Demônio, os demônios fanáticos aqui é terrível. Eu tenho um nojo dessa gente. Uma pessoa me perguntou assim: Ai, Bruno, você tem que perdoar as pessoas, você tá muito iracundo com os Miranda. Eu não tô enraivecido com os Miranda. Eu não tenho que estar enraivecido com os Miranda. Eu tô enraivecido com esses fãs retardados aqui que a gente explica as coisas e fica inventando coisa. Que nem essa tal de Roselene dizendo que eu não fui da IPDA. Sou demônio. Vou te chamar de diabo. Como é que eu não fui da IPDA? Tu acompanha meu canal? Tu acompanha meu canal? Eu tenho prova, tenho foto até com o Lourival, como é que eu não fui da IPDA? Só retardada. Tem que xingar mesmo para ver se a pessoa aprende a parar de perturbar. Que acabando com a IPDA as revelações. O que mais dói é que eles falam o Espírito Santo.
Sim, irmão, é exatamente isso aí que eu ficava em choque, irmão Ademir. Ó, graças a Deus tem um irmão aí que pode ser da IPDA, não importa, não tenho raiva de IPDA, eu tenho raiva contra as coisas erradas de IPDA. Como eu estava dizendo, me disseram lá que eu tenho a raiva, tenho que perdoar os irmãos, eu não estou nem aí. Eu estou enraivecido é com a ignorância do povo. Que a gente fala uma coisa, o povo entende outra. É, você fala que Deus é bom, eles entendem que Deus é o diabo, entende? É isso que me incomoda, é isso. Ó, o irmão disse aqui, o que está acabando com a IPDA é revelações, misericórdia. O que mais dói é que eles falam o Espírito Santo, que não se engana, me revela. Isso é muito perigoso, isso pode custar a salvação. Exatamente, eu comecei a pensar nisso, irmão Ademir. Por isso que eu saí. Porque eu dizia dessa forma, o Espírito de Deus que revela não se engana, está me revelando daqui. E não estava revelando coisa em cima nenhuma. Eu já pedi perdão para Deus por isso. E tem um monte que faz assim. Não adianta dizer não. Esses cegos fanáticos que nunca pregaram em cima de púlpito de PDA, nunca foram de PDA, nunca conheceram Davi Miranda, nunca tiveram reunião de Davi Miranda. Olha, eu não quero nem papo. Eu tenho que fazer que nem o Sandro faz lá no canal dele. É bloqueado com sucesso. Bloqueado com sucesso. Vai ouvir. Esses crentes são ignorantes porque eles não gostam de ouvir. Eles gostam de lutar, de recrutar. O meu tio, só para você ter uma ideia, o meu tio foi dirigente da IPDA. E eu, às vezes, auxiliava ele, eu era obreiro, colocava o som direto da sede mundial lá na IPDA e tal. Aí o meu tio já tinha esse questionamento, ele revelava, minha tia que também revelava. E ele dizia para mim, ô Bruno, essa revelação aí de prosperidade, isso é tudo mentira, é tudo da carne. E ele dizia para mim dentro da IPDA naquela época. E eu concordava com ele. E quando eu comecei a revelar, eu comecei também a ver essas coisas. Porque se eu quisesse enganar, eu enganava. Só que eu estava com temor de Deus. Ainda mais colocar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Como é que você vai dizer que é o Espírito Santo que está revelando se é o teu próprio Espírito que está revelando? É muito complicado. Eu não quero aparecer. Muitos estão me questionando porque está com imagem. Ó, quem que está com imagem, com todo respeito, ajude aí a contribuir no canal, né? Que diz que eu ando atrás de dinheiro. Se eu andasse atrás de dinheiro, eu estava bem. Eu estava com um carro, como tinha o Júlio César aí de 500 mil, eu estava com um carrão, como tinha o Davi Miranda de 200 mil, 150 mil, eu estava muito bem. Se eu começasse aqui a dizer que quem não desce o dízimo vai para o inferno, quem não dá o dízimo vai para o inferno, vai ser amaldiçoado, eu estava muito bem. Eu não tenho uma estrutura boa aqui, num local onde eu estou, se eu abrir a imagem, vai aparecer coisa feia, tá? Então eu não abro e pronto. Esse também é um dos motivos, ok? Então por isso que está tudo escuro. E vai ficar assim, toda live que eu vou fazer vai ser só áudio. Não é só porque eu também eu já estou parando de querer para mostrar, é por conta também dessa situação. Porque tem gente que vem no canal com. Irmão, o áudio tá ruim. Pois é, eu faço um celular simples. Só qual é o celular que eu faço? Um Samsung antigo. Aí de 2017, 2018. Tá? Com um fonezinho do próprio Samsung. É isso que eu faço. O demônio é tão terrível. Se eu começo aqui a dizer a minha situação, o diabo fica aí rindo aí, porque o diabo não quer que fale a verdade. Tá pobre, não tem nada, tá com inveja dos Miranda, que não sei o quê. É para você ver a loucura, como é que é isso, né? Eu tô muito rico, graças a Deus. Tô mais rico que o Davi Miranda. Pelo menos eu tenho Jesus no coração. Nunca enganei ninguém para ficar rico que nem o Davi Miranda. Nunca menti em milagre ou em revelação. E se mentir em revelação, pedir perdão a Deus. Tá? Tendo Jesus e a verdade, já está mais do que suficiente. Da riqueza espiritual. E Deus há de abrir as portas e a porta dos infernos de se arrebentar toda aí. Em nome de Jesus. Minha mãe foi curada. Tua mãe foi curada através da revelação do Espírito Santo e morreu, né? Tá bom. JC, verdadeiro profeta. É sim, o verdadeiro profeta do Deus Mamon. Né? Não pode generalizar a revelação. A revelação, mais de 70% é mentira. Eu já disse que até mais de 90% é mentira. Tu quer acreditar nessa realidade? Acredita. Não quiser acreditar, não posso fazer nada, querida. Por exemplo, vocês falam tanto essa Lorena. Essa Lorena é tão mentirosa que ela chegou a dar duas revelações para duas pessoas aqui em Santa Catarina que as pessoas iam ser curadas, elas morreram de câncer.
Uma dessas pessoas foi a minha própria tia e a outra foi uma irmã que já testemunhou aí no canal, dizendo que ela deu uma profecia para o marido dela que ia ser curado do câncer e logo morreu. Então, você vai atrás dessas revelações e profetadas aí? Ah, Jesus amado. Eu prefiro a verdade. Eu prefiro a verdade do que a mentira. E o povo gosta de mentira. Vocês gostam de revelação e profecia, porque é mentira. Eu chego aqui e digo assim, se eu fizesse uma live aqui de revelação com vocês aqui, ó. Ô, glória, aleluia. O Espírito de Deus revela, não se engana. Que é Deus está visitando o lar da Luciana lá, da Lúcia. Que Deus está entrando com providência lá na casa do Wagner. E começasse a dizer o nome de vocês aqui, vocês já ia até dar superchat aí pra mim. Pra que eu vou fazer uma coisa dessa? Se não é verdade, se Deus não está me passando nada, eu vou fazer para ganhar dinheiro, como faz a Renaldo da Carvalho e aquele outro lá, o Leonardo Salles. Então aí as igrejas neopentecostais copiando o que era da IPDA de revelação. É. Sim, o Kelly de Jesus, Júlio César está rico nas custas dos incautos, mas também o Davi Miranda, lamentavelmente, ficou rico na custa dos incautos. O que vai acontecer? Isso aí não. Olha, nem os especialistas dizem que vai acontecer essa coisa do tsunami, porque ah, não tem, é muito distante daquele vulcão, né? Muito distante daquele vulcão. Sim, sim, estou irado contra o pecado, porque a Bíblia diz: aborreça o pecado, odeie o pecado, se ire contra o pecado e ame a justiça. Então eu estou assim. Eu tenho um ódio do pecado, do engano, da mentira, da safadeza de usar o nome de Deus em vão, de fazer comércio com o nome de Deus. Então eu tenho que estar irado, indignado, assim como Jesus estava, pegou aquele azorraga, deu uma azarrogaiada lá naquela escambista, poderia ser nos dias de hoje uma cintada bendada nos lombos, aí colocou tudo no eixo. É o que está faltando para esses vagabundos, falsos profetas, um se levantar com coragem, mas pelo Espírito de Deus pegar uma cinta, tirar assim aí dali. Fala aí, seu mentiroso, chicote no rabo. Assim como teve um aí que foi desmascarado, que fingia que era um paralítico, pedindo dinheiro na rodoviária, o povo descobriu, quase foi linchado, mas deveria ter sido linchado mesmo. Falso, desgraçado. Por causa dessas ações aí, desses falsos, é que muitos que precisam não recebem. É por conta, por exemplo, desse Júlio César, de Davi Miranda, de tantos outros aí, Edir Macedo, R.R. Soares e tantos outros, que os verdadeiros missionários e evangelistas não recebem nada. Porque não, é um outro. É por conta desses tantos outros aí, que a gente que precisa não recebe, não ajuda, o povo não contribui. Hã? Sim, Ademir, eu sei dessas coisas aí, né? O ministério tá igual, mas o ministério dele sempre teve igual. Eu tenho uma coisa que muitos não sabem, né? Não vai ter piripaque não, porque Deus defende piripaque, não se tem indignar. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pecai, não ponham só sobre a vossa ira. Irá tem que ser irá. Deus abençoe a HM. Só isso aqui que eu quero falar. O Ademir falou aqui, ó. Não servia nem para combater os outros ministérios, o ministério dele. Só que muitos aqui que estão aqui não sabem uma coisa que eu vou contar para vocês agora e que eu fui saber por acaso. Ahn, Vamos lá. Eu tô errado, eu sou errado. Ó, eu bloqueei com sucesso aqui. Bloqueei com sucesso que eu não vou ficar perturbando com gente. Hater do meu canal, não. Tá? Bloqueei com sucesso. Eu tô errado. Os outros que mentem em nome do Senhor não estão errados. É sempre assim. Quem fala a verdade tá errado. Vamos ver. Tem gente que não sabe. Por exemplo, os irmãos do missionário, eles tinham todos um ministério. A Anani, que é viva, que é a irmã do missionário, uma das mais novas, teve gente vendo, essa já morreu. Quem morreu foi a Araci, em 2012. A Anani estava viva até ano passado, retrasado. Não sabemos aí por conta da pandemia, né?
mas até esse tempo estava. Ela tem um ministério, e lá ela é chamada de pastora, tá? E ela está naquele ministério há anos. Será que o missionário estava chamando a própria irmã de divisora e mundana? Tá? A Araci, por exemplo, era da Assembleia de Deus, não era da IPDA, outra irmã do missionário. O missionário teve irmãos. Eu acho que esses irmãos dele também eram de outros ministérios. Então, na realidade, ele gostava muito de criticar aqueles que não eram os amigos deles e os parentes dele. Porque se era parente dele, ele recebia. Tanto é que ele recebeu em cima do púlpito o Roberto Anésio, que foi o fundador da igreja que ele foi, em 1960. Que era a igreja pentecostal no Brasil, alguma coisa assim que eu até falei naquele vídeo. Entendeu? Então é cheio de hipocrisia nesse sentido. É meio cheio de hipocrisia nesse sentido. Então a pessoa tem. Por isso que eu digo, a pessoa tem que analisar os dois lados da moeda. É que nem eu já fiz aqui várias vezes. Eu já falei de virtudes do missionário, de oração, de tudo, mas tinha um lado dele era errado e tem que falar do lado errado. Só que os fãs não querem que a gente fale do lado errado. Quer que a gente só fale do lado bom dele. Lado bom dele, lado bom dele. Não, mas todo mundo é falho. Do mesmo modo que se eu ficar aqui só falando do lado ruim dele, do lado ruim dele, também eu estou errado. Mas eu já falei do lado bom dele. Sim, Jesus se dignou com os religiosos, até fez um chicote para resolver o assunto. Não, para esses fãs aí não existe nada disso aí não, né? Sim, tem um monte de pastor aí que fala as verdades que esteve junto, que eu não esteve junto e tal. Eu não estive junto com o missionário, mas meu primo esteve. Foi pra África e tudo, porque a minha tia é crente da IPDA há mais de 30 anos. Aí vem a pessoa que me irritar, dizer que eu não fui da IPDA. Meu Deus do céu, né? É só pra incomodar a gente. Quem morava? Onde morava quem? Não sei onde que o Davi Miranda morava. Ele morava em dos apartamentos que ele tinha aí. Ele veio morar em apartamento, ou pelo menos está em apartamento, porque eu poderia ter casa também, porque ele tinha casa. Uma vez ele disse que ficou trancado, isso numa pregação, ficou trancado no elevador e demorou para vir fazer o culto, porque demorou mais de meia hora o elevador, porque travou. Não sei, uma casa ou apartamento, do que ele tinha no nome dele. Enfim, eu sei que eu sou um pouco explosivo, eu acabo às vezes incomodando muitas pessoas pelo meu jeito de ser, mas eu sou assim, não adianta também eu estar mentindo aqui. Ah, irmão, sabe como é que é, irmão? Não é aquela vozinha assim, mas eu sou assim, não adianta. Ok? E outra, eu não admito, eu posso ter todas as minhas falhas, mas agora eu não admito que alguém venha me desmentir, dizer coisa aqui que é mentira. Como essa pessoa que veio aqui dizer que eu não pertencia a IPDA. Só porque eu estou falando contra, dá a entender que é contra, mas é a verdade. Da IPDA, eles acham que a gente não é da IPDA, né? Eles vêm essa ideia, né? Não sou. Ou a pessoa não conhece. Não, o helicóptero ele deveria ter, porque em 2012, naquela 2012, naquela festividade dos 50 anos da IPDA, ele sobrevoou de helicóptero. Porque em cima da igreja tem um heliponto. E eu acho que o helicóptero que dirigia era até o Daniel, filho dele. Então você tem que. Então a pessoa vai desmentir. Aí eles vêm daqui me contra-argumentar com mentiras. Um dizendo que não é crente e é crente. Porque diz que não é crente e vai pagar no juízo final. Olha só. É tudo mentira. Essas pessoas, eles acham que pegando mentira aqui contra a verdade, que eles estão fazendo bem. Eles estão pecando 1000 vezes. Como essa aqui, vendo dizer que eu não era da IPDA mentindo. Como é que pode? Olha, tem um ditado que quando a pessoa não sabe, abaixa a orelha, né? Que é o burro, né? O burro, quando não sabe, abaixa a orelha. Sim, eu acho que sim. Se você vê o vídeo que tem na internet, um helicóptero sobrevoando na festividade de 1950, só pode ser.
o helicóptero, ou eles alugaram o helicóptero, né? Vai saber. Isso aí é óbvio que eles tinham e têm, vão ter muito mais, e quando vai morrendo cada um deles, vocês vão descobrir muito mais que eles tinham, enfim. Enfim. Então, ó, voltando aqui ao assunto, né? Que eram as duas questões que eu estava colocando. A primeira questão que eu coloquei de eu ser um rígido é que eu era, mas eu era cegamente. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais teria sido rígido ou zeloso desse regulamento interno que eu via que não adiantava. Justamente porque não se aplicava a todos, se aplicava a apenas membros e obreiros que não eram da família. Se fosse da família, não se aplicava, entendeu? Então é óbvio que hoje eu me sinto muito pelo aquele jeito que eu era, mas também não tive culpa, estava na minha ignorância e creio que Deus perdoou. E sobre a questão de você que é fã do Davi Miranda continuar com essa insistência de dizer que os outros que não seguem a doutrina do Davi Miranda são mundanos, você está redondamente enganado pela Bíblia, tá? Porque o mundanismo não é só o traje, a veste da roupa, é outras coisas. Por exemplo, a avareza é um mundanismo. Ostentar ou deixar farto patrimônio, bens também é um mundanismo. É coisa dos ímpios, não é coisa de cristão, como a gente tem prova ali em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. E não adianta ir lá para o Velho Testamento, porque a igreja primitiva não teve Velho Testamento. Por que que os cristãos apóstolos não disseram, ah, Deus dá a riqueza que deu para Salomão, por que que a gente tem que morrer dessa maneira aqui, sem nada, né? Por que que nós temos que ser mártires? Tá vendo a loucura que muitos fazem? Por que que nós temos que ser mártires? Velho Testamento é Velho Testamento. Era um plano que Deus tinha de salvação e redenção com Israel que não deu certo, que foi através da lei. E aí ele viu que todos pecaram, ele teve que trazer Jesus Cristo. Tá ok? Porque Deus tem que ter um plano de redenção, perdão, de redenção para o povo israelita, ou o povo, a nação, melhor dizendo, a população na época da Terra, depois que Adão e Eva caíram. O plano original era o Jardim do Éden, aí caíram, perderam a graça. Aí Deus vai colocar a lei para ajustar e vai falar com eles através do anjo do Senhor, que era o próprio Jesus ali. Não como Jesus, era o Filho. Depois se materializa o Deus no Filho em carne. Sim, Ademir, isso aí não revelou alguém para colocar de confiança para assumir a direção, exatamente. Na realidade, ele queria gente da família, só que ele exortava, é para ver se um da família seguia aquilo que ele estava dizendo e pronto. Por que que ele não colocou exatamente? Por que que ele expulsou o Johnny Mange? Eu fiz a live lá do Johnny Mange. Muitos não gostaram, porque saiu da IPDA, não presta mais para esses fanáticos da IPDA aí. Lembrando que ele não saiu, né? Ele foi tirado, expulso. O ignorantezinho, você tem nome de Elias, mas você não é o profeta Elias. Agora eu vou te explicar com o profeta Elias. O profeta Elias estava cuidando da vida do rei Acabe, quando ele profetizou contra o rei Acabe. O profeta Elias estava cuidando da vida de Jezabel, quando ele profetizou contra ela. O profeta Elias, ele estava cuidando da vida dos profetas de Baal, quando ele fez aquele desafio. Pare e pense um pouquinho, querido. Será que você não consegue enxergar isso aqui como exortação espiritual e não como coisa carnal, pessoal? Será que tu não entende isso? Aí a prova que tu és um carnudo mesmo e um mundano. Sim, ele falava que ia com Jesus, sim, eu estava e falou várias vezes. Desde 2008 ele já falava, porque eu estava na reunião, até pensei que ele ia falecer naquela reunião. Começou a dizer, porque eu vou partir. E vocês, obreiros, têm a obrigação de zelar dessa doutrina aqui e tal. Entendeu? Sim, sim.
que que não deixou no testamento, ou não colocou? Enfim, isso aí só Deus para revelar direito, né? Isso aí tem muita. O Davi Miranda tinha muita contradição, essa é a realidade. Para não dizer outra coisa, né? Então tá explicado aí a questão daquele vídeo que eu falei lá, que eu era rígido, que eu mudei, hoje em dia eu não sigo. Há mais de 10 anos que eu não sigo os ditames dos Mirandas, né, do Davi Miranda, tá? Eu procuro servir a Jesus, não sou melhor do que ninguém, sou falho, tenho várias. Eu sou muito falho. Mas só que eu não fico arrotando santidade por aí, como muitos por aí fazem, tá? Não sou hipócrita. Por exemplo, aqueles fãs do Júlio César vieram aí no meu canal me xingar por estar comentando sobre a barba dele. No próprio vídeo eu não comentei contra ele, só falei da hipocrisia dele, que outrora proibia usar barba e estava usando barba, né? Mas não adianta tu falar. Eu já falo contra essa exigência de não ter barba desde quando abri o canal em 2017, 2018. Então, para mim, é tudo tranquilo, porque vocês podem procurar de cabo a rabo todos os meus mais de 2.000 vídeos que eu tenho nesse canal, fora nos demais, vocês vão ver um camarada equilibrado. Talvez se fosse naquela época lá da IPDA, ia ser um camarada bastante rígido. Mas hoje em dia eu sou equilibrado e não sou hipócrita. Porque o que eu prego eu vivo. Eu nunca preguei contra a barba, nunca preguei contra a cerveja. Tá? O Júlio César veio seguir o meu canal, dizer que o meu canal é bom, começou a beber cerveja de álcool, porque eu disse que a cerveja de álcool não é pecado. E vocês podem ver que o vídeo é antigo que eu disse. Em 2020, começo de 2020, ele começou a beber aí, final de 2020, ou no começo desse ano de 2021. Então não adianta, para os fãs não adianta. O Júlio César é um espertinho, é que nem aquele obreiro que vinha pedir para mim informação da Bíblia e a pregação da Bíblia e ia lá pregar em cima do púlpito. O Júlio César é a mesma coisa, ele copia ou de mim ou de outros que estão falando no YouTube aí, e o povo acha que Deus revelou a mensagem para ele. Que ele é o porta-voz do povo, que ele é o santo, que ele é tudo. Jesus, só Deus para ter misericórdia. Todo mundo copia todo mundo, essa é a realidade. Sim, o Johnny Manjo ou o Dai Gomes. Se fosse para colocar o Ademir, um bem de linhadura que nem um missionário, era o Humberto Ramos. Para que mais linhadura que nem o Humberto Ramos, que era da diretoria? Eu nem sei onde está o Humberto Ramos, desapareceu da diretoria, não sabemos se está na IPDA, se já não faleceu, a gente não sabe nada, até estava tentando procurar algo sobre ele, que eu cheguei a conhecer ele assim de vista, né? Não fui falar com ele, mas eu cheguei a ver ele lá em São Paulo algumas vezes. Ah, pois é, Márcio, isso aí é o que mais tinha, né? Eu revelar sobre um pensamento que eu tive, levantei a mão. Porque eles não iam sobre a pessoa dizer assim, olha, vem cá, irmão Márcio, eu quero dar uma revelação, Deus está passando uma revelação aqui para você. Eles soltavam a revelação e o povo levantava a mão, né? E aí eles escolhiam quem que era o revelado. Isso aí é tudo errado, é só a lógica, é só quem tem lógica para pensar sobre. Aí aqueles que recebiam alguma bênção da revelação, é que eles já iam com fé lá, e Deus honrava a fé por misericórdia, pela ignorância do povo. Tipo assim, ó, eu sei que a Maria está indo na igreja hoje, vai na igreja hoje porque ela está com um problema no coração. Ela fez um exame. Aí eu aproveitava e dava a revelação. Aqui tem uma pessoa que o Espírito de Deus me revela que você já fez até exames e deu problema no seu coração. Mas hoje Deus promete que Ele vai entrar nas válvulas do teu coração aí, nas veias do teu coração, que Ele vai desentupir essa artéria, que Deus vai restaurar esse coração e dar um coração novo, porque Deus dá um coração de carne novo para você. Levante a mão se você quer a benção. Aí a pessoa já ia lá, já estava com aquela fé, ia lá levantar a mão. E se emocionava e chorava e ela mesmo depois até poderia alcançar a cura, porque ela foi naquele encontro ali, naquela igreja, com fé, orando a Deus, e seria abençoada ou revelada. E por isso que acontecia.
Não era porque foi a revelação. A revelação era mera coincidência ou simplesmente adivinhação. É isso. Ok? E assim vai. Enfim, eu já fiz um vídeo de revelação aí no canal, né? Contestação a gente sempre vai ter, mas eu nunca vou deixar de estar falando. Lembrando aqui o canal, eu estou fazendo esse vídeo é para completar o que eu falei no outro lá, né? Aqui é mais uns comentários ou uns relatos. Lembrando que o canal é de notícias, né, e comentários. O canal de pregação e oração e outras coisas mais da Bíblia é o intitulado Pregador Bruno G, que era o nome deste. Aí foi mudado, porque eu via que o pessoal só queria saber de notícia. Então comecei a trazer notícias, mais notícias. Posto que eu tenho 2.000 vídeos aqui. Mais de 1.000 são só de pregação, oração e coisas semelhantes. Mas aqueles 1.000 não eram visualizados. Só os 300, 400 vídeos outros eram visualizados, né? Então eu mudei o canal. E aí o pregador lá que tem gente que fica, vai orar, irmão. Faz uma live de oração. Pois é, tem lá outro canal. Vou ver nas antigas daqui. Nos vídeos antigos. Então é isso. Me perdoe aí que às vezes eu me estouro, porque eu não estou tendo mais paciência. Eu tenho que ter a paciência de Jó, que Deus me dê a paciência de Jó, porque é tanto xingamento, é tanta ignorância que a gente acaba recebendo aí nos comentários. As pessoas não sabem comentar. As pessoas só sabem xingar. Eu não estou xingando ninguém aqui, não começo live xingando ninguém. Eu começo a live no respeito. Faltou com o meu respeito, não tem meu respeito. Porque como diz o ditado, você dá o respeito para ser respeitado. Sim, a revelação está muito... Olha, eu vou dizer, são raríssimos os irmãos que realmente Deus passa a revelação. Até aqueles que você vê que eles oram bastante, buscam a Deus bastante, eles também entram em luta. Eu não duvido que para esses Deus revele, mas não são tantas revelações e entram em luta. Outra coisa, eu creio muito em revelação em sonho, já tive várias revelações em sonho, até uma aí que eu contei no canal, que Deus me chamou à noite para orar para um parente e Deus deu livramento pro meu parente. Então quer dizer, revelação em sonho eu acredito, olha, tranquilamente. Ou revelação que a gente está com os olhos abertos, aparece uma visão, acredito tranquilamente. Agora essa daí que eles dão, e principalmente ligando com prosperidade, aí eu tô fora disso. Eu tô fora porque eu fui revelador, né? Eu revelei. Esse termo desigrejado é um termo equivocado, né? Como é que eu vou deixar de ser igreja se eu sou igreja? Como é que eu vou deixar de ser templo se eu sou templo de Deus? Qualquer um é templo de Deus. Qualquer um? É, sim, pode ser. Porque só existem três igrejas, três templos. O templo é a igreja de Deus, do diabo e do homem. Essas denominações aí com vários nomes, isso aí são coisas dos homens. E da legislação que permite ou que obriga a eles ter esses nomes, ok? Então, esse nome desigrejado é um nome pejorativo que os religiosos dão para desmerecer ou invalidar aqueles que estão fora do sistema religioso putrefato, nauseabundo, para dizer que eles não estão falando a verdade, para dizer que salvo é que estão lá dentro da igreja. Está cheio de imundos dentro da igreja. Tem mais mundo do que você possa imaginar. Então, esse termo aí é um termo de preconceito e de malignidade dos religiosos para tentar refutar a verdade. É só isso. Agora você acha certo, por exemplo, eu não pertenço a nenhuma denominação, não estou enganando Deus. Aliás, enganando Deus eu não tenho como. Eu não estou enganando as pessoas com o nome de Deus. Eu estou errado. E aquele que está lá dentro da igreja, só porque está lá dentro da igreja, mesmo estando pegando mentira em revelação, está certo? É a análise que você tem que fazer, né? Sim, está cheio de gente enganada com as religiões e o problema é que o fanatismo impede as pessoas a aprenderem a verdade. Eu até compreendo que alguns demoram para aprender, mas tem que escutar, tem que ouvir mais, tem que se convencer do erro, porque fomos ensinados errado, eu também fui ensinado errado.
E eu custei também para sair. Eu demorei uns 3, 4 anos assim para tirar tudo de mim, né? Acho que até mais. Tudo de mim que não prestava, do ranço, do que não prestava da religião. Porque a religião de Deus existe, também existem 3 religiões: a religião de Deus, do homem e de Satanás. A Bíblia diz que a religião do homem, de Deus, perdão, é visitar órfãos e viúvas e se abster da corrupção desse mundo. Agora eu pergunto para vocês, qual é a igreja que visita órfãos e viúvas? Ou que ajuda órfãos e viúvas necessitados? São pouquíssimas. Ah, mas faz um trabalho aqui, faz um trabalho acolá. Pois é, mas é muito pouco, muito aquém. E quais são as igrejas que realmente abstêm-se da corrupção do mundo? O que é a corrupção do mundo? Corrupção do mundo é os modismos do mundo. Agora está na moda as igrejas pretas. Vamos fazer igreja preta. Agora está na moda a política. Vamos fazer política. Que agora tem até uma lei, um projeto de lei, que vai valer em 2023, que as igrejas podem colocar publicidade de políticos dentro da igreja. Eu acho que até vão obrigar, porque se o político quiser colocar e a igreja negar, vai ter uma discussão aí. Não sei como é que vai ficar isso aí, não. E quem criou isso? Foi o Edir Macedo, com o partido dele, porque ele tem um partido que está junto com o Bolsonaro. Entendeu? Essa igreja de nome só enche o copo, sim. Mas aí, as igrejas pequenas, elas também têm que se comportar dentro da palavra. Porque começa pequeno, depois começa a ficar grande, ficam grandes. Porque hoje essas igrejas que são grandes, um dia foram pequenas. E começaram daquela coisa de grão em grão, a galinha enche o papo, aí foi, né? Por divina revelação, por revelação em sonho. Eu não duvido que tenha sido revelação de Deus. Pode ter sido em sonho, ou pode ter sido Deus falado na mente dele. Não duvido. Está na Bíblia, como é que eu vou duvidar? Mas Deus livrou para livramento, né? Deus revelou para livramento. Deus não revelou prosperidade para José, né? É isso que eu estou falando. Ó, a revelação bíblica que você encontra na Bíblia. Essa daí de que Deus revelou para José, pai de Jesus, para ir para o Egito, para depois voltar do Egito. Você encontra aquela outra revelação para Ana, filha de Fanuel e Simeão, que eles não morreriam sem ver a salvação de Jesus Cristo. Agora, uma revelação mais autêntica e verdadeira é a revelação de Daniel, que Daniel não sabia o sonho do rei, o rei tinha esquecido e ainda revelou o enigma. Esse revelador aí está em extinção. Não encontrei nenhum revelador que nem Daniel. Ok? Pastor Laerte já está há muito tempo em igrejas aí. Fazia parte de uma igreja, foi para a Assembleia de Deus, tinha até canal de TV em Assembleia de Deus. Já faz tempo que esse Laerte saiu da Laerte Santana, né? Sim, conheci o Laerte Santana na época que era algum membro da diretoria. Reginaldo, tá sem som, sim. Tá sem som, não, tá sem imagem. As revelações no ano de 2000 para o Davi Miranda. Campanha da vinda de Jesus, eu cheguei a pegar isso aí, né? Até eu acreditava nisso. Colocava o som na sede mundial, acreditando nisso aí. Dia e hora ninguém sabe, né? Não adianta a gente estar prevendo essas coisas, se martirizando com isso. Porque o próprio Paulo disse pra gente não se preocupar. E Jesus disse que aquele que disser que ele está voltando ou está próximo, não acreditais. E isso a religião não ensina, né? Porque o texto é claro. A religião vai ensinar, a religião só ensina tudo errado para ganhar dinheiro do povo. Eu sinceramente percebo claramente que existe uma diferença de Bíblia para religião. E é engraçado que eu tinha lido a Bíblia por completo e isso não tinha me sido revelado nesse sentido aí, né?
Aí quando eu comecei a sair da instituição, como eu já tinha saído, estava para sair, e começou a religiosidade sair da minha vida, eu comecei a me lembrar desses versículos e começou a bater as coisas. Putz, é isso aí mesmo. Não, não conheço pessoalmente, não. Só de vídeos aí. Isso por causa lá do. Não, eu já conhecia antes até. Do Santo Macho lá. Ok, meus caros, eu vou encerrando aí porque já me estressei. Toda live que eu faço de um tema denso, os fanáticos aparecem, tumultuam tudo. Eles não gostam de ouvir, né? Engraçado é isso. Eles não gostam de ouvir a verdade. Aí é aquilo que a Bíblia diz. Aí depois eles fazem como chão nos ouvidos dele a verdade, para montar para si os seus próprios doutores, porque ele já tem um grupinho, uma militância. Eu já vi que tem uma militância aí digital aí, as milícias digitais que fazem um grupinho doutor para defender o indefensável. Aí já tem lá os macetes, as argumentações e assim vai. Agora, se eles vissem essa live toda quieto, no silêncio, parassem, meditassem, pensassem, ué, esse Bruno aí é meio doido, mas parece que ele tá falando alguma verdade, né? É, isso tem um pouco de razão, pois é, isso Davi Miranda tinha alguns erros, família sempre teve também, pois é, ele era fanático, deixou o fanatismo, tem que, enfim, é isso. Ah, não conheço muitos aí não. Não sei se está recebendo o Altíssimo, não. Juarez aí, vou ver quem é esse Juarez aí. Juarez é aquele ceguinho lá, aquele que revelou do tsunami. Aquele do ceguinho lá, não sabemos se um dia vai, o dia é certo. Mas como ele teve um sonho, eu posso acreditar mais que ele teve um sonho do que ele não teve. No entanto, a Bíblia diz lá em Jeremias que é para a gente tomar cuidado com sonhos também, porque tem sonhos que não são de Deus, que são variações, enfim. A gente tem que tomar cuidado de tudo quanto é forma, né? Ó, aí tá a fã do Davi Miranda aí, a fã do Davi Miranda. Tu é Deus para saber que o Davi Miranda foi pra glória? Hum? Não, é um de um Barba Branca lá de Rondônia. Ah, não conheço. Vamos perguntar aí pra Vânia. Tu és Deus para saber que o Davi Miranda foi pro céu? Ou pro inferno? É, eu não sou Deus não, né? Eu não sei. Se for pro céu ou pro inferno, não me interessa. Interessa a minha vida. Interessa a minha alma e pregar a verdade. Davi Miranda era um homem de Deus com falhas, né? Como todo homem de Deus sempre tinha falhas. Que é a grande coisa que essa gente contesta é que o Davi Miranda tinha falha. Era um homem de Deus, um homem de Deus. Vai fazer o que ele fez. Ih, começa aquela idolatria. Eu não sei como é que os fãs não morreram junto com o Davi Miranda, né? Não tiveram um piripaque quando ele morreu. Se até eu que estava fora da IPDA fiquei um pouco chocado, porque ainda tinha um pouquinho de fanatismo em mim, né? Imagina os fãs, morreu, ele não ia morrer, porque ele disse que Jesus iria vir para buscar eles nos ares, e o povo acreditava que ele ia ser arrebatado. Oh, Jesus. Esse pastor que pede pix para orar, não é pecado, né? Não é pecado. Para o Deus deles, Deus Mamon, não é pecado. Agora para Deus Jeová é, né? A Bíblia diz de graça, recebeste de graça dai. De graça, recebeste de graça dai. Agora você vê um negócio, né? Na IPDA tem uma coisa. Eles até não diziam assim, você tem que dar para receber o milagre. Só que eles tinham um mecanismo diferente para convencer o povo a dar. Eles diziam assim, irmãos, chegou agora a hora da oferta. Você tem que agradecer a Deus pela vida, então dá o teu melhor. Eles vinham com uma maneira diferente que o povo dava. E a gente ficava até constrangido de se não desse. Eu mesmo dei várias vezes oferta, seja na minha pequena congregação, seja em São Paulo, enfim. E quando não tinha, ficava pensando assim,
puxa, meu Deus, me dá prosperidade que eu quero ajudar. Entendeu? É brincadeira. Sim, sim. Os fãs do Davi Miranda, eles acham que o Davi Miranda era mais santo que o Davi da Bíblia, mais santo que o apóstolo Paulo, mais santo que Pedro, mais santo que Jesus. É claro, eu estou falando da vida dos outros, né? O canal no YouTube, o canal primeiro é meu, eu falo o que eu quiser. Segundo, o canal aqui está exortando os fanáticos que nem tu, a não ser fanático que perder seu tempo por conta do seu ídolo. Terceiro, falar dos outros, porque o santo Davi Miranda não pode ser falado? Não pode falar dos erros do santo Davi Miranda? E por que que você fala dos erros de Davi, da Bíblia? E por que que você fala dos erros de... Deixa eu ver o que mais. De Pedro e por aí em diante. É só analisar. Só analisar. A língua é um pequeno membro, só que a língua ela serve para exortar, né? O mesmo Tiago que fala isso, né? Vai falar que a gente tem que exortar os irmãos, né? É isso aí. Sim, sim, fã de JC, fã de. Esses aí ficam tudo doido com o Bruno, né? Engraçado que eles gostam do Tiago lá, que fala. Vocês já leram o livro todo do Tiago? O livro de Tiago fala que a religião de Deus é visitar órfãos, viúvas e se abster da corrupção do mundo. Vocês fazem isso? Hum? O livro de Tiago exorta para a gente não ser avarento. Vocês não são avarentos? O livro de Tiago exorta, porque o livro de Tiago não é só esse versículo. E o que o Tiago está falando? Falar mal. O que é falar mal? Falar mal é você inventar, dizer assim, ó, o Davi Miranda é um adúltero. Como o Caio Fábio insinuou que ele era um adúltero e teve um filho fora de casamento. Eu nunca disse isso na minha vida aqui. Aí é uma calúnia, falar mal do Davi Miranda. Agora, ver os erros do Davi Miranda e comentar não é falar mal, é exortar, para que o povo não cometa os mesmos erros e deixe o fanatismo. Mas esse povo não entende. Porque do mito do santo Davi Miranda não pode falar, mas do Davi dos outros pode falar. Pois é. Vamos bloquear com sucesso aí, ô Giovanni. Eu vou te colocar aí de moderador, mas aqui tá com problema aí, ó. Tá um problema aqui no meu celular, tô tocando pra colocar de moderador aí, mas não tá dando. Já coloquei uns aí, mas acho que tem hora que ele não pode aparecer. Ó, o meu celular tá com problema, tá vendo, né? O pobre é assim, pobre complica até no celular. Adicionar, vamos ver se vai pra ti aí, moderador. Ó, Giovanni Bora, tira aí, vai tirando as fãs aí, né? Vai tirando as fãs. Tive aí. Já errou. Para começar, você já errou. Jesus não quer fã, Jesus quer seguidor. Ó, bloqueado com sucesso. Ô, glória. Vou copiar o Sandro aqui. Bloqueado com sucesso. Ela é fã de Jesus. Defende só o homem, é fã de Jesus. Primeiro que Jesus não quer que ninguém seja fã dele. Porque o fã, ele é louco. Ele é fanático. Ele perde a racionalidade por conta do ídolo. Jesus não é ídolo. Jesus é Deus. Jesus quer seguidores. Tanto é que ele disse: renuncia a ti mesmo, carrega a cruz de cada dia e segue-me. Ele não disse: seja meu fã, seja meu admirador. Ele disse: seja meu seguidor. Seguidor da palavra. Como diz o Sandro, foi jogar vôlei, deu um bloqueio aí. Não, mas para as praças já tem pregador em praça, cada um tem o seu ministério. Essa coisa de achar que o pessoal tem que estar todo mundo na praça, todo mundo está pregando. E cada um é cada um, querida. Deus distribui dom para cada um de uma maneira. Um tem um dom de cantar, outro tem um dom de pregar, outro tem um dom de exortar. Não precisa estar em praça. Agora, quem tem dom de praça, quem gosta de pregar em praça, prega. E onde que eu moro não tem praça. Tem praça, mas não tem gente, melhor dizendo. É cidade do interior.
Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, é interior de Santa Catarina. Já expliquei isso aí no canal, não sei se as pessoas veem. Aqui o fanatismo é grande, né? Tudo perdendo tempo porque não vão orar e evangelizar nas ruas e praças. Olha só a loucura, né? Olha só a loucura isso aqui. Evangelizar nas ruas e praças. A Bíblia diz nem por força nem por violência. Primeiro ponto. Jesus disse para ir pregar. Ir pregar é ir pregar. Só que Jesus não disse que deveríamos forçar. A pregação, ela é feita. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer ouvir, não ouve. Então ele vem com essa coisa que tem que evangelizar na rua e praça, que tem que fazer isso, que na rede social é tudo suave. Outra coisa, tudo suave. Olha como é que eu vou. Se fosse tão suave aí, eu não tava me incomodando aqui, que vem uns haters aqui atrapalhar, né? Tudo suave. É suave, né? Agora eu vou te mostrar a rede social da época de Cristo. O apóstolo Paulo, quando mandou aquela epístola para a igreja em Roma, ele estava fazendo uma espécie de quê? De e-mail, mandando um e-mail para exortar Roma. Ele não foi lá exortar Roma, porque a Bíblia diz que é a epístola aos romanos, aos coríntios, me parece também, 1 Coríntios, 2 Coríntios, são cartas, que hoje não existe mais carta, é e-mail, porque a tecnologia mudou, mas as pessoas não entendem, elas ficam no mundo arcaico. Por que Paulo não foi pregar para a igreja de Coríntios? Ele mandou carta, porque ele não poderia ir. Por que se prega nas redes sociais? Porque hoje em dia a maioria está nas redes sociais. Por que não se pregou durante a pandemia? Porque não podia pregar dentro da igreja. Não adianta, né? Não adianta explicar essa gente arcaica. Pregar. Fã de pregador de praça é terrível. Ok. Hum. Ó. Ô Giovana aí, dá um bloqueio aí nessa Soares aí que. Já dá um bloqueio aí que essa daí tá perturbando aí também. É outra perturbada. É bloqueada com sucesso. Ô, Glória. Vocês são tão tansos, né? Poderiam estar aí conversando, falando de Deus. Engraçado, vem aqui me xingar que eu não falo de Deus e vem me xingar. Por que você não colocou um versículo bíblico aí? Por que você não evangelizou quem está aqui na live aqui? Por que você não fez uma pergunta bíblica para mim? Por que a gente não está falando aqui numa temática bíblica, hein? Para ver como é que vocês são incoerentes, né? Eita coisa. Irmão, não é crítica, mas aí pelear na sua visão espiritual como uma igreja já foi tão espiritual hoje com tantas mudanças, pode haver um avivamento, porque para os mais antigos, eles são calados, não tudo. Na minha opinião, não sei. Eu vou concordar contigo que a IPDA era mais espiritual, porque eu vejo pela minha própria tia, né? A minha tia converteu na década de 80 e ela era uma e já mudou também, mas mudou porque também ficou decepcionada com um de coisas equivocadas. Agora eu não sei. Eu só quero ser sincero para aqueles irmãozinhos lá, mais sinceros, que são irmãozinhos de oração, são irmãozinhos tudo, que eu sei que Deus ouve as orações, eu sei que tudo, mas para resolver o problema da IPDA tem que ser problema jurídico, com ação jurídica, com ação na justiça, para tirar os Miranda do poder. Porque os Miranda são os proprietários da igreja. Então as pessoas não entendem que a igreja é também lei dos homens, entendeu? Então não adianta, só ou eles morrem tudo, morrem todos eles, ou entra com uma ação na justiça, é a única solução que tem. E eles têm que morrer tudo, inclusive os netos e bisnetos, porque são os herdeiros.
Olha, uma irmã aí faz oração, campanha de libertação por telefone, orando para as pessoas. Isso o sofrimento é igual. Porque o diabo aí usando as pessoas, ou usando a mente das pessoas, não está aí da mesma maneira? Claro que está. Porque se as pessoas ouvissem aí, o diabo usa tantas pessoas que veio uma pessoa aí, ó, no começo da live lá, dizendo que não era crente e depois disse que eu ia pagar no juízo final. Como é que uma pessoa que não diz que é crente vai dizer que eu vou pagar no juízo final? É porque ela conhece a Bíblia, então é crente. Pra você ver, é só para atribular, entendeu? Ensino bíblico, vai pro canal Pregador Bruno G. Vocês estão chegando agora aqui no canal porque vocês viram a fofoca da IPDA. Vou ser sincero, né? Eu já mudei o canal, que era Pregador Bruno G, porque vocês nunca vinham. Vocês que estão vindo novos agora, vocês não vieram pelas minhas pregações ou orações. São poucos, tem alguns aí já antigos do canal, sim. Aí vocês vêm pela fofoca da IPDA e acham que a gente tem que pregar que nem a IPDA, as pregações da IPDA, vocês acham que a gente tem que dar estudo? Olha, se você for na playlist de estudos aí do canal, você vai ver todos os estudos que eu já dei. Mais de 300. Das principais temáticas, eu já falei tudo. Dom do Espírito Santo, dom de língua, meu Deus do céu, oração, e por aí vai. Ficar aqui nomeando uma coisa. Então, assim, eu sinto muito por vocês. Eu sinto muito. Eu sinto muito. É que vocês estão errados e temam comigo para dizer quem está errado sou eu. Mas são vocês que estão errados. Vocês não vieram no canal por conta de pregação ou oração. O YouTube divulgou para vocês o conteúdo da IPDA, vocês vieram, viram meu conteúdo, alguns viram algumas críticas minhas IPDA, não gostaram, aí se inscreveram, foi só para ser contra eu, ou se não estão inscritos, aparece no vídeo só para me atacar. Outros chegaram nos vídeos, viram o conteúdo da IPDA, viram que é informativo, continuo, porque é informativo e se inscreveram. Outros chegaram no canal e querem que a gente só fica falando de IPDA e falando mal da IPDA, porque eles se sentem representados, porque foram muito apedrejados lá dentro, entendeu? Mas o canal é de notícia, eu emito a minha opinião em alguns conteúdos da IPDA, outros eu nem emito, só leio a notícia. Então as pessoas têm que entender isso aí. Entende? Então eu não posso fazer nada. E nem, uma época eu até culpava o YouTube. Eu tô vendo que o YouTube nem é culpado. Porque o YouTube divulga conforme o desejo das pessoas. Se ele divulga o conteúdo só da IPDA e não divulga o conteúdo da pregação, é que as pessoas gostam mais do conteúdo fofoqueiro da IPDA do que a pregação do Bruno. Porque ele diz que a gente faz fofoca. Mas quem vai ver um vídeo de fofoca é porque ama a fofoca, né? E lembrando que a maioria dos vídeos que eu faço da IPDA é com base naquelas revistas da IPDA, é com base naquele jornal da IPDA. Se ali o que eu falei é fofoca, então o jornal da IPDA é fofoqueiro e a revista é fofoqueira. Mesmo tenta explicar, né? Eu vou gastar saliva, já tive até problema com a minha voz aí por conta disso. Sim, a igreja somos nós ali, né? É verdade, Deus abençoe. Difamação é pecado. O que é difamação para ti? Falar a verdade é difamação? O que João Batista disse, eu não sei como é que... Ou vocês têm merda na cabeça, com todo respeito, ou aprenderam mal, ou são pessoas de má fé. Eu não acredito, eu não consigo acreditar que vocês sejam tão ingênuos ou ignorantes da palavra de Deus. Vocês já leram a passagem de João Batista? João Batista, quando disse que não era lícito que Herodes tomasse a mulher do seu irmão, ele estava difamando Herodes ou falando a verdade? Vocês já leram isso aí? Eu estou aqui difamando algum Miranda por acaso? Eu estou dizendo que o Miranda é isso ou aquilo? Ou quando digo não tenho prova? Por exemplo, eu tive um áudio que chegou até a mim, de uma testemunha, dizendo que soube que era membro da IPDA na época no Rio de Janeiro, que a Leia traiu o Sérgio Sora. Eu coloquei como notícia, porque eu tenho esse direito na Constituição. Agora, é difamação? A pessoa que disse. Não é difamação.
A difamação é quando eu digo uma coisa e não comprovo. Agora eu disse ali e a pessoa comprovou em áudio. Ok? E ainda um monte de gente confirmou nos comentários dizendo: é verdade, eu era da IPDA nesse momento. Foi um dos maiores escândalos que aconteceu na IPDA do Rio de Janeiro. Aí a difamação, a verdade? Então eu sinto muito, não prego mais a palavra. Não prego mais a palavra. Porque vai pregar a palavra é difamação. Por exemplo, se eu pregar contra a homossexualidade, eu estou difamando os homossexuais. Se eu pregar contra o adultério, eu estou difamando os adúlteros. Tá vendo como é que tá ficando o evangelho? Isso aí já é o prelúdio do fim do mundo mesmo. A gente está caminhando para o fim do mundo. Porque eles querem censurar a gente. Você percebe aí? Eles querem censurar. E a religião trabalha maquiando, tá? Maquiando na cabeça das pessoas. Maquiando não, como é que é? Manipulando a cabeça das pessoas. Falar a verdade é falar mal, meu querido. Tu quer aprender ou tu não quer aprender? Se tu não queres aprender, saia do meu canal. Falar a verdade é falar mal? Falar contra os fariseus, como Jesus falou, chamou Herodes até de raposa. Jesus falou mal de Herodes. Falar mal é difamar. E o que é difamar na lei brasileira? É imputar a alguém um crime que ela não cometeu. É dizer uma coisa que a pessoa não fez. É criar uma mentira, como eu citei. Se eu disser que Davi Miranda é um adúltero, eu estou mentindo, porque eu não tenho provas. Agora, se eu dizer que o Davi Miranda tinha um carrão de 150 mil, não é difamação, porque está no inventário que ele tinha. Deu? Para compreender? Não, Silvano, não estou falando nesse contexto, mas tu me ajudou a falar do farisaísmo nesse sentido aí, que Jesus combateu os fariseus. Então a pessoa não entende. O engraçado é que a pessoa fica temando, batendo na tecla, temando, batendo na tecla. Não dá, né? Não quer aprender, não quer aprender. E não adianta você mostrar dentro da Bíblia. Eu tenho um vídeo, inclusive, ó. Estão dizendo aí que eu não faço estudo. Procura aí no canal o que significa falar mal. Eu tenho um vídeo aí no canal, nesse canal aqui, que eu explico biblicamente como é que é. Biblicamente eu explico. O que é falar mal e o que é falar a verdade. O falar mal é falar a verdade, porque se é para falar mal, não falei mal dos irmãos, então os juízes estão tudo no inferno, porque eles decidem lá com base e eles estão falando mal na sentença. Falta conhecimento. A religião não ensina essa verdade para vocês porque não lhes interessa. Haja vista que com isso eles conseguem ter privilégios e defesa. Enfim, deu. Chega, né? Quer aprender, aprende. Quem não quer, não aprende. Abraço, boa tarde e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.